A fachada leste do santuário nos conduz ao quinto dia da criação, quando Deus disse: fervilhem as águas de seres vivos e voem as aves sobre o firmamento do céu. O mar, que na Escritura representa o mistério e até o medo, também é chamado a dar glória a Deus. O mosaico nos apresenta a pesca milagrosa. Pedro reconhece o ressuscitado na praia e salta no barco com a rede cheia de peixes. Pelo batismo, Cristo nos resgata das águas escuras do mal e nos conduz à nova humanidade. A rede cheia torna-se sinal da Igreja, chamada à unidade e à comunhão do amor. Em prece pedimos: Senhor, pesca-nos para Ti, conduze-nos a outra margem e faz-nos viver em plena comunhão contigo. Acompanhe conosco essa catequese visual que nos recorda nosso destino é o reino, a Jerusalém Celeste. Essa é uma caminhada de fé, essa é a nossa história, essa é a nossa jornada bíblica. Desde o início da criação, a Bíblia apresenta símbolos que revelam o plano de Deus para a humanidade. Entre eles, o mar aparece como um espaço misterioso, muitas vezes associado ao desconhecido e ao temor, mas que também manifesta a grandeza do Criador, que governa todas as coisas, inclusive aquilo que aparece inacessível ao ser humano. No livro do Gênesis, Deus ordena que as águas fervilhem de seres vivos, mostrando que a vida nasce da vontade divina. Ao longo da tradição cristã, essa imagem ganha ainda mais profundidade, quando associada à missão de Cristo, que através do batismo resgata a humanidade das águas do mal e conduz o ser humano a uma nova existência. Nos evangelhos, a pesca milagrosa apresenta um momento marcante, em que os discípulos reconhecem Jesus ressuscitado e compreendem que são chamados a reunir pessoas para formar a grande comunidade de fé. Por isso, a rede cheia de peixes passou a simbolizar a Igreja, formada por homens e mulheres chamados a viver em comunhão com Deus e entre si. Essa simbologia continua inspirando a espiritualidade cristã e recorda que todos nós somos chamados a caminhar rumo a Jerusalém Celeste, sinal da plenitude da vida com Deus. É sempre bom estar aqui e conhecer as páginas das Sagradas Escrituras. E neste mês estamos refletindo sobre o tema da criação e todos os elementos criados por Deus. E quem está nos ajudando a fazer este caminho é o Padre Victor de Oliveira, ele que é deoniano e atualmente atua como professor na Faculdade Deoniana de Taubaté. E já queremos expressar ao Padre Victor, que percorreu este mês conosco, a nossa gratidão por esta presença que nos ajudou a entender tantos elementos que estão ali colocados nos painéis da fachada leste do santuário. Padre Victor, mais uma vez bem-vindo ao nosso programa. Muito obrigado, é uma alegria poder estar aqui novamente com vocês para vivermos essa contemplação deste mistério da beleza da criação através dos mosaicos da fachada leste. E mais uma vez também, agradecemos a presença do Padre Victor aqui, que trabalha na formação de presbíteros, de pessoas, homens que contribuirão para transmitir a fé no futuro. Por isso pedimos a Deus que possa abençoá-lo neste belo trabalho que ele realiza em favor da Igreja, em favor da sua família religiosa. Muitos deonianos passam aqui pelo nosso programa e nos ajudam também a fazer esta jornada bíblica. E outros formados pela Faculdade Deoniana também. Padre, na Bíblia, quando nós a folheamos, muitas vezes nos deparamos com esta palavra, mar. Padre Zezinho, seu confrade, em muitas canções utiliza esta palavra mar para nos mostrar as diversas variações que esta palavra assume nas Sagradas Escrituras. Ora, nos leva a situações de medo, ora a situações de mistério. Qual o significado espiritual da imagem mar? Certamente, o mar representa aquilo que é desconhecido. Se nós pensamos no tempo da Bíblia,
na experiência dos povos bíblicos, o mar representava uma grande ameaça, né? Porque era o desconhecido. Nós sabemos que a humanidade só teve o conhecimento das realidades do mar muito depois, né? Quando pensamos as grandes viagens e conquistas, da descoberta do Novo Mundo, quando o homem domina a técnica da navegação para explorar o mar. Então o mar representa o desconhecido e por isso causa medo, porque tudo aquilo que a gente não conhece nos deixa inseguros, né? O mar representa essa realidade de medo, de mistério, daquilo que não podemos conhecer, que não podemos dominar, né? E essa realidade, ela também faz parte da criação de Deus. Nós vimos lá no terceiro dia, quando Deus, para criar a terra, fixa limite ao mar, né? E nos faz entender que dentro do projeto criacional também existe essa realidade de medo, de mistério, de insegurança, mas Deus estabelece um limite para essa realidade em nossas vidas. Padre, o que a criação de peixes que hoje vemos no painel que estamos estudando nos revela diante do grande projeto criacional de Deus? Deus cria os peixes, diz, né? Como já foi dito no início do nosso programa, fervilhem de peixes as águas do mar, né? Deus cria em abundância os peixes nesse quinto dia da criação, justamente numa realidade que parece ser a realidade menos favorável para a fecundidade e a vida. O mar, aquela expressão do medo, do mistério, do desconhecido. Para dizer justamente que também essas realidades podem se tornar realidades fecundas em nossas vidas. Também situações de insegurança, de medo, de mistério, podem ser lugar onde a vida nasce, né? E o peixe, além disso, é um símbolo tão importante para nós cristãos, porque o peixe simboliza vida, simboliza fecundidade, simboliza a vida nova, e justamente o cristianismo assumiu essa simbologia do peixe para representar a própria identidade da sua fé. Padre, como compreender então a pesca milagrosa narrada no Evangelho de João? É interessante que justamente essa é a imagem que vem expressa no mosaico da nossa fachada leste para representar a criação dos peixes e dos animais, né, no quinto dia da criação. Porque a pesca milagrosa, João capítulo 21, exprime justamente essa experiência dos discípulos de encontro com o ressuscitado. Nós estamos sempre aqui na tradição pascal, dos encontros com o Senhor ressuscitado. Os discípulos são enviados por Jesus a pescar. Já tinham pescado a noite inteira, uma pesca frustrada, né? Mas porque ouvem a palavra de Jesus, a pesca se torna frutífera, se torna abundante. É justamente a palavra de Jesus, a palavra de Deus, que permite que estas realidades infrutíferas, a realidade de medo, de insegurança em nossa vida, possa ser uma realidade que produz fruto em abundância, peixe em abundância. Diante disso, por que o batismo, né, a experiência do batismo nos remete àquela figura de um Deus que nos tira do mal para nos trazer para uma nova vida? Justamente o mar simbolizando essa realidade do mal, essa realidade do medo, da insegurança, né, nos mostra que ali Deus também pode suscitar frutos de coisas boas, né, os peixes que fervilham nas águas. A cena pascal do encontro de Jesus com os discípulos à beira do lago de Tiberíades, depois dessa pesca milagrosa, representa justamente a beleza disso, né? Depois de ouvir a palavra de Jesus, os discípulos jogam as redes no mar e as redes se enchem de peixes. Essas redes representam a igreja, representam os sacramentos oferecidos pela igreja. Em meio a este mar agitado que parece infrutífero, que parece ser um lugar de medo, um lugar onde está o mal, a rede lançada pela obra da palavra de Deus pode trazer
ao encontro de Cristo abundantes peixes. Aliás, esse também é um significado muito bonito no relato do texto evangélico. Pedro arrasta a rede até a praia, ao encontro de Jesus, né? Quase como dizendo que a ação de trazer ao encontro de Cristo os novos filhos que são gerados pelo batismo. Essa é uma grande graça, o batismo atua em nossa vida, nos tira das forças do mal, das forças do pecado e nos leva ao encontro de Cristo, nos permite viver a vida nova de filhos de Deus que Cristo inaugura para nós com a sua ressurreição. Esta cena, ela nos remete à dimensão da comunhão de Deus com toda a humanidade. Como podemos viver esta comunhão na nossa experiência de vida discipular? Um elemento que me chamou muito a atenção ao contemplar o mosaico da fachada leste do santuário e esta cena da pesca milagrosa é que, assim como Pedro entrega o peixe a Jesus, Jesus também oferece um peixe a Pedro. Nós sabemos que no relato evangélico, Jesus já tinha alguns peixes e já cozinhava os peixes para os discípulos enquanto os aguardava. Isso mostra esse projeto de comunhão. Aquilo que nós temos a oferecer a Deus é ainda muito mais abundante, aquilo que Deus tem a nos oferecer. E esse projeto de comunhão nós o vivemos não só na nossa relação com Deus. É claro que a comunhão com Deus nós a vivemos por meio da oração, nós a vivemos nos sacramentos, na Eucaristia, nós o chamamos sacramento da comunhão, essa presença de Deus em nós. Jesus que oferece o peixe, na verdade oferece a sua própria vida aos discípulos. Mas esse projeto de comunhão é mais amplo, é um chamado à comunhão entre nós. Jesus rezava pelos discípulos para que se vivessem esse projeto de unidade antes da sua morte. E essa comunhão, também na nossa vida de cristãos, é a expressão justamente dessa nossa fé, desse chamado à vida nova, à ressurreição. Nós só podemos viver ressurreição se vivemos na comunhão com Deus, que nos leva à comunhão entre nós, à comunhão com os irmãos. Padre, qual é a mensagem espiritual que nós podemos beber desta cena como discípulos de Jesus Cristo? Eu acho que nós temos aí 3 grandes elementos que a gente pode espiritualmente inserir na nossa vida de fé. O primeiro é que nós devemos permanecer sempre na esperança, porque Cristo continua pescando em meio aos mares agitados do nosso mundo, do nosso tempo. Lá onde parece não ter mais peixe, Jesus é capaz de tirar peixes em abundância. Então essa esperança, nós acabamos de celebrar o Jubileu da Esperança no ano passado, né? Essa esperança deve ser sempre alimentada no nosso coração. O segundo elemento é a identidade, né? Assim como o peixe é a identidade de Cristo, é a identidade do cristão, né? É essa experiência de comunhão que nos identifica com Cristo, né? Então nós temos também chamado a viver uma identidade profunda que o Senhor nos chama a vivermos a identidade com Ele, a assumirmos em nós a sua vida. E um terceiro elemento que espiritualmente pode tanto nos alimentar essa cena evangélica é certamente aquela da confiança, porque assim como nós podemos estar nas mãos de Cristo, e nas suas mãos, né, a imagem de Pedro que leva o peixe, que arrasta os peixes ao encontro de Cristo, é também para nós um chamado a vivermos essa confiança que na presença de Cristo nossa vida se transforma, nós somos ressuscitados. Padre Victor, muito obrigado pela sua presença neste mês aqui no nosso programa. Creio que aqueles que nos acompanharam puderam crescer bastante e, sobretudo, aqueles que neste mês começaram a nos acompanhar da cidade de Recife, através do canal 20.1. E é uma alegria sempre ter aqui pessoas que nos ajudam a fazer este caminho e, fazendo este caminho, crescer no conhecimento das Sagradas Escrituras, pois este é o objetivo deste programa. Eu é que agradeço o convite, Padre Rodrigo, e certamente foi uma alegria podermos juntos contemplar essas cenas tão bonitas, né, do nosso Santuário Nacional, nesse programa Jornada Bíblica, e que seja para nós também uma preparação para vivermos bem nos próximos dias o tempo da Páscoa, a festa da ressurreição, o Senhor que nos convida a vivermos essa vida nova.